Bom, galera, a gente vai falar um pouquinho aqui do jogo de ontem, mas vamos começar aqui por essa informação aqui, que o Corinthians, a time do Povo soltou a informação aqui que o Corinthians sonha em repatriar o Roger Guedes, né, quando ele voltar ao Brasil. E para isso fez um acordo para quitar valores pendentes referente à sua primeira passagem. A relação entre o atleta e o timão é boa. O atacante Roger Guedes havia entrado com uma ação contra o Corinthians por conta de valores a receber, mas já possui um acordo com o clube. Os valores serão pagos via CBF por meio do CRND, Câmara Nacional de Resolução de Disputas, onde os clubes formalizam todos os acordos, tá? Assim, galera, vou falar a realidade aqui pra vocês. Teve há 3 semanas atrás, mais ou menos quase um mês, né? O Roger Guedes foi especulado no Corinthians por conta dessa publicação aqui, que o Gal estava em tratamento na Espanha, e o Roger Guedes curtiu. Pronto. Isso foi a deixa pra galera corintiana, a torcida, enfim, ficar maluca por conta do Roger Guedes e da volta dele, tá? Boa parte da torcida ainda sente um apreço gigantesco, apesar de outra parte também criticar muito até o atleta por ter deixado a gente numa semifinal de Copa do Brasil, tá? Mas ele curtiu e aí todo mundo já achou que o Roger Guedes tem vontade de voltar pro Corinthians. Bom, dito isso, e a especulação de novo do Roger Guedes, o Dorival Júnior comentou sobre o Roger Guedes no Corinthians, tá? E vamos ver o que ele falou aqui, peraí. É um assunto que eu tenho alinhado diariamente com o Fabinho e assim será até o momento principal da janela, a abertura até o encerramento. Vários nomes são falados, é natural, nós sempre conversamos a todo momento, não ficamos parados e não estamos parados em nenhuma situação, estamos sempre atentos ao mercado, a tudo que esteja acontecendo. Nós temos uma equipe trabalhando só nesse contexto. É outro jogador que tem uma história muito bonita aqui dentro. Eu acho que todos nós conhecemos, sabemos a capacidade e as qualidades que tem. Não sei se é vontade dele voltar nesse instante, nesse momento. Eu acho que tudo isso também tem que ser avaliado. Mas é natural que é um jogador de muitas qualidades. O Dorival Júnior falou sobre a qualidade do Roger Guedes também. Eu acho que ele ficaria muito feliz em contar com o Roger Guedes no elenco, tá? Só que eu preciso falar de realidades aqui pra vocês. O Roger Guedes tem contrato com o Al Rayyan do Catar até junho de 2027. Aí eu faço uma pergunta pra você. Qual é o clube que vai ter poder financeiro pra poder trazer o Roger Guedes? Me falem. Visto que o Corinthians tem dificuldades financeiras. Pra mim é um sonho distante ou poderia envolver patrocinadores do negócio? Bom, se ele tem contrato até 2027, nenhum clube vai querer tirar o Roger Guedes de lá. Afinal, o cara ganha mais de 5 milhões, ganha uma bala lá também, e ele não sairia de lá pra ganhar menos? Ou sairia? Ele deixou o Corinthians pra ganhar mais. Não faz sentido ele querer voltar pro Corinthians agora pra ganhar menos. Ou faz, ou ele já fez o pé de meia dele, tá? Então ele tem contrato até 2027, eu acho meio doideira isso aí, tá? Sobre Roger Guedes é isso, não tem muita coisa, mas o Corinthians tem um interesse no jogador, isso fica bem claro, tá? Mas não é pra agora, talvez seria pro futuro. Mas me surpreendeu o Dorival Júnior falar sobre o Roger Guedes aqui, nesse momento. Será que tem alguma coisa aí? Bom, galera, falando um pouquinho do jogo aqui, o Corinthians obviamente empatou ontem e isso me deixou extremamente estressado, até porque a gente viu, na verdade, um time extremamente, parece que cansado, né? Isso me entristece, porque o Corinthians não teve um poder de reação eficiente depois que tomou o gol. Tem a galera falando que a culpa foi do Dorival Júnior. Eu não vou me omitir, eu não vou botar a culpa toda no treinador. Mas ontem eu acho que ele errou no sentido da formação, né? Porque ele ficou com essa formação de 4-4-2 basicamente até quase o final do jogo. Ele mudou ali no finalzinho. Só que mesmo que o Dorival Júnior pudesse ter mudado a formação, o Corinthians também não ia ter esse poder de eficiência, esse poder de efetividade que não teve no segundo tempo, tá? Até porque parecia que os jogadores estavam arrastando as pernas. O Dorival Júnior só faltava clamar à beira do gramado, berrar à beira do gramado, pra galera encurtar as linhas, ou seja, fazer pressão. E o Corinthians não conseguiu isso. O Corinthians não conseguiu subir as linhas. Tá? Ficava uma linha muito... Galera, de verdade, me parece que esses jogadores abriram realmente mão da Sul-Americana, tá? É o que me parece, é uma impressão que me passa, tá? E jogadores como Thales, Maná, né? Cara, esses dois jogadores ontem foi de doer o coração. A atuação do Thales, o Thales errou tudo quando entrou. O Maná é muito, mas é muito, galera, é muito fraco, tá? Tem jogadores ali que, cara, tranquilamente não fariam falta nenhuma nesse elenco do Corinthians. Tá, um empate difícil. Olha a classificação do Corinthians aí pra você ver na Copa Sul-Americana. Fica muito difícil, tá, galera? É o terceiro colocado. O Corinthians basicamente vai ter que ganhar as próximas 2 partidas pra tentar pensar em sonhar, mas ficou realmente muito difícil, tá? Corinthians com 5... Dá pra classificar? Dá, um milagre acontecendo aí.
quem sabe, né? A gente consegue classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Mas fica muito difícil, tá? Os jogadores parecem que abriram mão mesmo, a galera tá cansada, enfim. O Dorival Júnior vai ter que tirar leite de pedra, vai ter que se organizar, precisa de reforços, isso tá na cara. É muito diferente a zaga do Corinthians pro ataque do Corinthians. É isso, galera. Precisa de reforços e aí tem que vir a próxima janela. O Corinthians vive as suas crises internas, né? E aí a gente vai falar... Vou dar uma pincelada aqui sobre a política do Corinthians, até porque... se eu falo da política da CBF, por que eu não posso pincelar a política do canal aqui que fala de Corinthians, tá? Mas eu não vou ficar focando na política do Corinthians, galera. Você sabe por quê? Porque isso desgasta a minha cabeça, desgasta o meu mental, né? Eu perco saúde, afeta, na verdade, a minha saúde mental falar da política interna do Corinthians. Porque parece que ninguém quer o bem desse clube. Apesar da gente ter um time, porque a gente tem um time, não tem um elenco. A gente tem um time, tá? Não cai. Consegue até disputar alguma coisa, mas a galera precisa estar bem e precisa ter um bom técnico para que faça esse time jogar. Mas não temos um elenco fortíssimo, tá? Mas foi o que o Augusto Melo conseguiu montar. Só que a Convenção de Justiça do Corinthians entrou com um pedido de afastamento imediato do Augusto Melo da presidência. Ou seja, a batata do senhor Augusto está assando por vários motivos. O aumento da dívida já em 2,5 bi, tá? Isso é preocupante, teve gastos com contratações, mas existe o que o Core e a galera lá dentro do Corinthians, eles dizem que existe gestão temerária, tá? Porque tá tendo muitos gastos... Galera, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Gastos desnecessários e a base do Corinthians, o que vem acontecendo com a base do Corinthians é surreal, tá? É surreal também. Isso não é de hoje, já vem da renovação e transparência. Então assim, parece que quem tá lá no Corinthians é mais do mesmo. Tem pontos positivos nessa gestão atual do Augusto? Se você olhar, tem. Você pega aí as contratações, o Corinthians teve boas contratações, tá? E se você também vê os investimentos que o Augusto trouxe para o Corinthians, também foram boas. Patrocínios também estão sendo ótimos, só que não casa, né? A dívida continua aumentando, né? Então, tipo assim, não tá casando. Tem coisa muito errada, coisa muito obscura. Tem aquela questão da Avaidibet, que ainda não foi resolvida, não foi solucionada, não saiu ainda o resultado da investigação. Só que assim, a galera tá afastando Augusto Melo, a Gaviões da Fiel já abriu mão e não vai se meter se ele realmente foi empichado. Então, Augusto Melo tá ficando praticamente sozinho. Tá acabando, o barco tá afundando dentro do Corinthians pra diretoria atual, tá? Resumo é esse. O barco tá afundando, tá? E é isso que tá acontecendo dentro do Corinthians. É triste? É muito triste. Só que eu prefiro focar aqui no futebol com vocês, tá? Quem vai falar aí de política aí é o meu Timão, o Macedo, os canais que tem aí que falam da política do Corinthians também. Essa galera aí vai contar tudo pra vocês mais direitinho. Eu só tô resumindo aqui pra vocês o porquê também eu não tô falando muito de política, porque eu estou extremamente cansado de falar disso aqui no canal, tá? Dito isso, né, o Dorival Júnior vai precisar arrumar muito esse time, e também tem um Beija falando que queria o Corinthians no Mundial e tá fazendo esse apelo. Vamos ver, a gente termina já esse vídeo aqui. Vou dar uma dica pra FIFA. Hoje teve um clube mexicano que foi proibido de participar do Super Mundial, porque pela regra não pode ter um dono, não pode ter dois times na mesma competição. Ô gente, vocês estão esperando o quê? Tem que convidar o último campeão sul-americano, que foi campeão mundial pela FIFA. Estão esperando o quê? Tem que convidar o Corinthians pro Super Mundial, gente. Imagina só o sucesso que vai ser invasão corintiana nos Estados Unidos, a audiência lá em cima. Vamos ter as 3 maiores audiências hoje do futebol brasileiro: Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Vamos lá, FIFA, convida. Critério? Tô repetindo. Quem é o último campeão sul-americano mundial de clubes? Corinthians em 2012 contra o Chelsea. Vai ser um sucesso e dá tempo ainda, hein? Eu entendo o apelo dele falando sobre isso. Só que eu acho que não vai colar. Seria interessante, seria. Porque assim, né, o Corinthians não tá ganhando do América de Cali, nem do Huracan, velho. Esse time, é claro, a gente não pode desacreditar do Corinthians, só que o Dorival precisa muito organizar esse time ainda, tá? Pensar em Mundial, enfim, eu prefiro esquecer isso. Eu acho que não dá liga, não vai dar certo, tá? Óbvio que não vão chamar o Corinthians, dificilmente. Mas seria legal, seria interessante, mas falando pra vocês, o Dorival Júnior vai ter muito trabalho nesse Corinthians pra organizar esse time, e eu espero de verdade que ele consiga organizar essa equipe. Vamos ver nos próximos jogos, vamos ver se o Dorival não erra tanto. Claro, eu não tô falando que ele errou muito ontem, mas ele errou na parte final, já falei aqui pra vocês. Galera, a gente vai seguir com toda a repercussão que tá acontecendo dentro do Corinthians, eu trouxe pra você um resumo aqui, mais ou menos, tá? Então deixa seu like, se inscreva no canal, a gente volta na próxima, beleza? Um grande abraço, até mais, até a próxima e vai Corinthians!